podcast, dessa vez na página Condomínio Net, Jornal Parque São Vicente. Quero inicialmente agradecer a audiência de vocês em todo esse tempo. Esse ano foi maravilhoso. A gente vai seguir dessa forma ano que vem. E vou começar aqui hoje agradecendo a presença do meu amigo, Jardel. Seja bem-vindo novamente. Boa noite, Dr. Peterson. Boa noite, Dr. Danilo. Boa noite. Boa noite. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É um enorme prazer estar aqui com vocês. E vamos junto para mais um podcast aí, doutor. Que legal, que legal. Vou até chamar agora também, vou dar meu boa noite ao meu amigo, sócio, Dr. Danilo. Seu boa noite pro pessoal. Boa noite a todos que estão assistindo a gente. Hoje o Dr. Peterson veio, o Jardel veio. Semana passada me deixaram sozinho. Eu não tinha o charme do Dr. Peterson, mas fiz o meu melhor. Espero que tenham gostado. Foi excelente, foi excelente. E hoje o assunto vai ser bem legal a gente comentar aqui, vai ser bem divertido. Muito obrigado novamente. Que legal. Pessoal, me pediram muito uma presença feminina na mesa. Então a gente só estava trazendo realmente os homens aqui. Falaram, poxa, doutor, você não leva uma síndica? Falei, não, vou levar sim. Tem bastante síndica para trazer aqui. E dessa vez a gente vai conversar com uma síndica profissional. Um tema talvez dos mais polêmicos que nós temos realmente dentro do condomínio. A gente vai falar bastante sobre barulho. E eu vou pedir o boa noite da Cristina, síndica profissional. Boa noite, Cristina. Boa noite. Obrigada aí pelo convite, tá? Espero hoje somar aí com as informações que a gente vai estar conversando. Que legal. Pessoal, a gente vai começar hoje um pouco diferente. A gente vai começar com um videozinho curto para vocês poderem entender do que a gente vai falar. A gente vai falar sobre barulhos hoje, então eu vou pedir para colocar esse vídeo e quando voltar a gente já vai para a apresentação da síndica profissional Cristina e todo o conhecimento que ela tem dentro do condomínio falando sobre os barulhos. Barulho entre vizinhos. Um dos problemas mais comuns dos condomínios são os barulhos entre os vizinhos. Porém, precisamos saber quem deve resolver o problema, se é o condomínio ou até mesmo os vizinhos. Quando temos apenas um morador reclamando do barulho de outra unidade, temos um problema entre vizinhos e eles terão que resolver entre eles, podendo sim o síndico auxiliá-los. Mas caso esse barulho esteja afetando vários moradores, é importante que eles relatem por escrito essa ocorrência para que o condomínio, através do síndico, possa tomar providências, notificando e até multando esse morador infrator. Sou Peterson Gomes, advogado condominial. Vamos lá, pessoal, de volta aqui. Hoje vamos entender um pouco mais sobre barulhos em condomínio. Eu vou começar um pouco diferente, mas eu sempre gosto de perguntar. Cristina, quero saber como você ingressou nessa carreira de síndica. Então a gente precisa saber, normalmente as pessoas falam, foi como síndico morador, já comecei como síndico profissional. Quero saber como você começou na carreira como síndica. Eu comecei como muitas, como moradora, né? Eu fui numa reunião, na verdade eu nem sabia o que era síndico, né? Eu adquiri um apartamento, fui numa reunião de entrega de chave e era assim, ninguém queria pegar, ninguém queria saber o que é síndico. E eu levantei o dedo e falei, eu quero ser síndica. E aí eu comecei a estudar, né? Porque aí você vai se estudando e aprimorando seus conhecimentos. E aí eu gostei, né? Eu já estou há 9 anos na área. Eu comecei a fazer vários cursos, né? Nessa área de síndico. Como eu sou gestora de recursos humanos há quase 30 anos, então eu me identifiquei muito com essa área de síndico, né? De conflitos, de mediações. E aí foi, né, indo, até que eu resolvi até me especializar mais, fiz cursos, estou no último ano de Direito, né, por gostar realmente dessa área e buscar conhecimento. Eu acho que sempre a gente tem que buscar conhecimento e sempre estar atualizados. Que legal, que legal. Vamos lá, hoje a gente vai falar bastante de barulho, talvez um dos temas mais polêmicos, Jardel. Vou falar para você que o que você tem mais no condomínio é barulho. Às vezes é barulho de criança, barulho de cachorro latindo, barulho de briga, som alto, então a gente vai falar bastante disso. Barulho de sons amorosos, como sons amorosos. Vou pedir, mas no meio da live hoje a gente vai soltar esse vídeo, entendeu? Foi bem polêmico essa semana. Ruídos amorosos, vamos deixar assim, sons amorosos, porque isso acontece bastante. Teve gente falando, isso é inveja. Não, gente, não é inveja. A gente vai falar bastante disso hoje. Tudo tem limite, né? Sim, a gente vai falar bastante para vocês poderem entender.
Então, Cristina, eu vou perguntar, quais são os maiores problemas com respeito a barulho dentro de um condomínio? Barulho é mais de crianças, né? Às vezes de animais, de móveis arrastando. Atualmente está muito em alta ruídos amorosos, tá? É um assunto que está em alta, né? Som alto, barulho de furadeira, né? O pessoal de mudança, às vezes festa, quando você recebe visita no apartamento, algazarra, gritaria, falação alta. Essas são as maiores reclamações. Ah, que legal. Isso a gente sabe que acontece bastante. Eu vou até perguntar para o doutor Danilo agora. A gente fala bastante, às vezes, eu sei que o síndico tem isso de poder chamar as pessoas, mas, doutor, se tiver um barulho muito alto durante a noite, imagina que tem um vizinho fazendo uma festa, tá com barulho alto, e claro, às vezes o síndico é profissional, às vezes a portaria vai interfonar e a pessoa, não quero saber, tô dando festa mesmo, eu vou continuar. O morador mesmo, pode fazer alguma coisa? Pode, o morador pode chamar a polícia, para a polícia tentar intervir lá, verificar o barulho alto. Inclusive isso lá para frente, caso seja necessário, se o morador continue com essas festas, esse boletim de ocorrência pode servir como prova no processo judicial, até para provar sobre o síndico antissocial. Que legal. Então, é outra coisa também. Então a gente viu que o morador, se for à noite, ele pode chamar. Mas a perturbação do sossego é só à noite ou é durante o dia também? É só à noite, durante o dia, qualquer horário, você pode chamar a polícia. A polícia tá lá pra servir, entendeu? O ideal é sempre chamar o síndico, sempre chamar quem tá lá pra tentar uma conciliação com a pessoa. Se de repente não conseguir, a polícia tem que intervir, tem que cessar o barulho. Dependendo do barulho, é necessário a polícia, que tipo de barulho que é. Depende de estar com aquele som, com aquelas músicas com letras escandalosas, com crianças morando no condomínio. Sem sombra de dúvidas, a polícia tem que estar lá, intervindo. Viu, pessoal? Então, para entender, o doutor Danilo acabou de falar, perturbação de sossego não tem horário. Então, às vezes a gente coloca muito, não, é das 22 até as 6 da manhã. Não, perturbação de sossego é o dia todo. Se realmente você tem um som muito alto ali e tá incomodado, entende que pode chamar a polícia, chama a polícia. Chama a polícia vai vir e vai poder averiguar. Certo, meu amigo Jardel? Certo, doutor Peterson. Inclusive, você que está aí no Jornal Parque São Vicente, quer fazer alguma pergunta para todos da mesa, por favor, façam perguntas. É um tema bem polêmico, barulhos em condomínios, e hoje a gente está recebendo a síndica profissional aqui, então façam perguntas. Dr. Peterson, queria deixar uma ressalva. O Dr. Danilo recebeu um prêmio, acho que essa semana, da Associação de Judô. Muito importante isso. Você, como advogado, também recebeu um prêmio lá da Câmara Municipal, e a gente vê o Dr. Danilo aqui da mesa recebendo um prêmio também da Associação de Judô. Acho bem bacana e parabéns para ambos aí pelos prêmios que estão recebendo, Dr. Danilo. Obrigado. O prêmio foi da Federação Paulista de Judô. O presidente da Federação Paulista foi entregar para todos os auditores disciplinares do Tribunal de Justiça Desportiva, que eu faço um trabalho voluntário na Federação Paulista de Judô. E eu sou praticamente um juiz lá. Eu julgo tipos de agressão. Como tem no Tribunal de Justiça de Futebol, quando tem agressão de jogador que vai pro TJD, é o TJD do judô. E ontem eu recebi uma homenagem por estar fazendo esse trabalho social. Olha que legal, pessoal. Sigam lá também a página do Dr. Danilo para poder ver isso. Parabenizo também o Dr. Danilo por receber esse prêmio, bem legal. Meus parabéns. Obrigado. Sempre falo, meu sócio, meu amigo. Com certeza. Vamos lá, Cris, voltando para você. Então, chamando ela de Cris, já é uma síndica que realmente participa do quadro de clientes da Gomes Sanjorato, com os condomínios que ela está presente hoje. Outra coisa que eu queria falar, eu sei que você tem alguns condomínios, é síndica profissional em alguns condomínios, mas acabou de ser reeleita em um condomínio, é isso mesmo, Cris? Isso mesmo, reeleita, 100% aprovação das contas e 100% dos votos. Graças Olha que legal. Pessoal, vou voltar a repetir. Então, às vezes fala, doutor, é repetitivo nisso. Mas não. Quando temos um síndico eleito, se eleger para síndico, todo mundo acaba acontecendo, às vezes, numa implantação, um morador entra, mas a reeleição mostra o bom trabalho que o síndico fez. Cristina, vamos lá. Voltando às perguntas sobre barulho. Eu gostaria de saber uma coisa, que eu já vi que estão falando bastante, assim, já nos comentários aqui. Eu tô com muita pergunta aqui já. Eu já vi uma aí, eu acho que eu vou fazer essa daqui para você. Com respeito, a gente tem bastante problema, às vezes, que as pessoas reclamam bastante de barulhos de criança. Como você lida com barulhos de criança dentro de um condomínio?
O barulho, ele tem que ser, nós síndicos temos que fazer um papel, na minha visão, de mediador, tá? Mediador de conflitos. O barulho, a gente vai, conversa com os pais das crianças, explica, entendeu? Tem o outro lado também de estar ouvindo, que às vezes chega em casa cansado, quer ver uma televisão, né? E não consegue por causa de criança. É muito importante a gente sempre fazer um trabalho de mediação, tá? Se, um exemplo, o barulho da criança está incomodando apenas um apartamento, tá? É através sempre de mediação, tá? Não tendo um acordo, em última instância, a gente sugere que vai para o Sejusc. Você busca uma conversa entre as partes. Conversa sempre, entre as partes, sempre, né? Eu acho que sempre tem que partir para a maneira mais cordial possível, né? Agora, se o barulho, ele incomoda mais condôminos, é uma coisa que já é mais, com mais gente envolvida, aí sim a gente leva para o conselho, para uma notificação e tudo mais, tá? As medidas cabíveis ser tomadas. Porém, é muito importante o seguinte, que qualquer que seja a reclamação, o condômino tem que estar ciente que ele tem que notificar o livro, né? Tem um livro o livro ou uma ficha, ele tem que estar lá ciente que ele tem que colocar. No livro de ocorrências. No livro de ocorrências. Perfeito, perfeito. Quer perguntar mais alguma coisa, doutor Danilo? Eu sei que hoje vai ter muita pergunta. Hoje a gente está falando de barulho. Aqui eu dei uma olhada aqui na página, realmente a quantidade de perguntas é enorme já. Tá demais, tá demais. Cristina, vamos lá. Vamos conversar bastante sobre isso. Eu não vou seguir a ordem das perguntas, até porque tem uma pergunta boa aqui. Dá até um corte mais pra frente. Vamos lá. É da Simone Carla. A dúvida dela é: barulho de animais, calopsita, cachorro e gato. O que fazer? Vamos lá. A gente tem que entender o seguinte, tá? Quando o condômino, ele tem o direito de ter o animal, tá? Mas ele tem o dever de respeitar o silêncio, tá? Então, quando você tem um animal, você tem que ficar preocupado com o bem-estar do animal. Então, o tutor, ele tem que estar vendo o espaço, se está adequado, se está com calor, porque às vezes o bichinho está chorando aí porque está em alguma situação que não é agradável, tá? Então, se esse barulho, ele durante o dia, a gente aconselha que, com conversa, sempre vou refrisar bem, sempre mediação das duas partes, tá? Sempre conversando com os dois lados, tá? Conversando com o tutor, para que um amigo, um vizinho, olhe os animais, né? Não deixar ele sozinho, dar uma atenção, entendeu? Mas tem que tomar cuidado, porque tudo tem um limite, né? Então, primeiro a gente conversa, tudo. É ideal que, se você tem essa reclamação e ela é muito estendida, é muito tempo, muitas horas, muito cansativo, grave, né? Tenha sempre a gravação de um vídeo, tenha testemunhas, né? Sempre de outros vizinhos, acione o porteiro para estar avisando, tá? E, se não, aí sim, não tendo um acordo de via de fatos para ir para uma coisa judicial. Aí pode ser até uma notificação, uma multa. Uma notificação, multa, e a coisa pode até se expandir, né? A intenção sempre do síndico é não permitir que isso aconteça, né? Porque é convivência entre moradores, então o ideal é que sempre seja a melhor possível, né? Um dia eu estava num condomínio onde minha esposa residia, e o síndico lá fez um negócio bem legal, que serve até de dica para os síndicos que estão assistindo. Ele fez uma circular dando dicas de como tratar seus animais, para eles não sentirem sua falta quando você sai. Eu lembro que uma das dicas para o cachorro é você não dar tchau. Porque quando você dá tchau, o cachorro já entende que você vai demorar para chegar. Então, se você sai para levar o lixo, você não dá tchau pro cachorro. Você vai sair, vai descer, vai voltar rápido, ele tá lá esperando. Agora você dá tchau, ele sabe que você vai passar o dia inteiro fora. Você só dá tchau pro animal quando você vai ficar muito tempo fora. Eu vou falar pra você que minha cachorra, se eu sair pra descer o lixo, levar o lixo, que é coisa de 1 minuto, volto, parece que eu passei o dia inteiro fora. A bicha do jeito que volta, entendeu? Pra ela não interessa se é 1 minuto ou 2, 3, 4 horas. Então ela realmente fica bem feliz quando o dono volta. E você, Jardel, condomínio, você já teve problema de barulho? Você sabe de alguém que tem problema com barulho? Olha, Dr. Peter. Eu sei que falar de onde você mora pode ser complicado. É complicado, mas assim, vou dar exemplos assim. Tem coisas que eu acho que também, como a gente tá falando, tudo tem limite. Mas, por exemplo,
a família vai fazer o aniversário do filho. Você cantar parabéns pro teu filho, pro teu pai, para qualquer pessoa dentro do apartamento. Poxa, se você não poder cantar parabéns ou comemorar algo dentro do seu apartamento e o morador de cima ou de baixo reclamar por causa de um parabéns, eu acho que também tudo tem limite para os dois lados. Bom senso. Sempre bom senso. Mas assim, tem situações que a gente escuta falar, eu também já fui síndico também, coisas que também a gente precisa avaliar, porque, poxa, qual o barulho? Olha, eu tava em casa e a pessoa está acostumada realmente com bateção de porta. Pô, às vezes você tá, né? No meu caso são poucos apartamentos, então eu acho que tem um pouco mais de, como eu posso dizer, as pessoas estão mais próximas, conectas, acho que mais conectadas, mais conectadas. Né? Então assim, a gente acaba tendo uma relação ali próxima. Então assim, é super bacana. Mas eu acho que quando a pessoa não tem esse bom senso, a pessoa precisa realmente avaliar. Porque isso acontece. Né? A pessoa tem... Poxa, você tem uma criança de 3 aninhos. A criança está lá brincando lá. A pessoa reclama, poxa, tá fazendo barulho. Pô, eu tenho uma criança, cara. Então assim, claro que você pode colocar... O que o Danilo falou é muito importante. Isso com o cachorro, mas dicas... A gente pode colocar um tapete para amenizar o som lá da criança jogando lá o brinquedinho. Mas, poxa, gente, apartamento é isso também. Né? O bom senso é para os dois lados. E principalmente para quem mora. Pô, se eu estiver no meu apartamento, ouvir o cara de cima com um filhinho brincando. Se eu for reclamar por tudo, eu acho que eu não tenho condição de morar em apartamento. O que acontece muito, principalmente com a parte de crianças, eu tenho 2 meninas. Se deixar, elas vão fazer barulho, vão fazer... Eu tento limitar um pouco, principalmente com respeito ao horário. Porque a gente sabe que tem um horário de descanso, das 22 às 6 da manhã. Mas, claro, eu não deixo minha filha andar de patins dentro do apartamento, domingo, 9 horas, 21 horas. Por quê? Fala, não, ainda antes das 10, deixa ela andar de patins. Quer andar de patins? Eu vou levar ela lá embaixo, ela vai andar de patins. Então, alguns limites tem que ter. Mas é isso. Entendeu? Até o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança tem o direito de brincar. Então ela vai brincar, o cachorro vai latir. O que a gente sempre vai ter que ver é se isso realmente está ultrapassando os limites. Como eu falei, uma criança brincando de patins... Ter isso, pô, mulher de salto, aquela coisa toda. Mas, gente, é complicado. E hoje também... Os apartamentos, eles estão... não que a estrutura é ruim, mas muitos apartamentos... os apartamentos mais em conta, então assim, ficam mais germinados, que fala, doutor? É isso? Germinado é quando é com colado... É porque eles são mais de blocos estruturais. Então, os ruídos e os barulhos, eles são propensos a ser maior. E você identificar isso no condomínio, que saber realmente quem é o condomínio que está causando, é uma dificuldade grande dos síndicos. Entendeu? Então, existe essa questão de ficar atento e ter certeza de onde vem. E os barulhos são mais intensos, né? Eu tenho reclamação que gente que reclama até de celular vibrando na cômoda do vizinho, entendeu? Então, o celular dele tá vibrando. Entendeu? É o que você disse, eu concordo com você. Quando você vai morar no condomínio, quando você vai morar com mais pessoas, você tem que se olhar e ver se você está preparado para isso. Você vai dividir espaço com pessoas que você nunca viu, né? Então você tem que estar avaliando quais são as novas regras. Se eu me cabo aqui dentro, eu me encaixo. Sim. Aqui está de acordo, vou me encaixar aqui, estou preparado para isso? Porque senão vai ser aborrecimento sempre, para os dois lados. Os 3, né? Porque até envolve o síndico, né? Vamos lá, até seguindo nessa linha, a gente tem a pergunta aqui, Cristina, para você, do Emerson Chas. Precisa reclamar por qualquer barulho? Porque é impossível viver assim. Acho que tem que ter senso, pois tem barulhos que são suportáveis. Como andar, criança brincando durante o dia, etc. Sim, Emerson, né? É o que a gente acabou de falar, Emerson. Existe o bom senso que tem que ser em 2 lados. Eu falo muito que as pessoas têm que ter empatia. Colocar sempre no lugar do outro, né? E respeitar. Claro que o síndico, cabe ele avaliar aquela reclamação, se ela é absurda ou não. Eu já tive várias reclamações absurdas. Entendeu? Peraí, isso aqui, você me desculpa, tá no direito dele, entendeu? Então, aí, é o papel da gente estar apaziguando, né, mediando para colocar limite. Pessoal, tem algumas pessoas comentando no ao vivo que está travando. Confirmem pra gente aí, dá um feedback pra gente, Condomínio Net, Jornal Parque São Vicente, vocês estão ouvindo bem, tá legal, tá travando, dá um toque aqui pra gente. Dr. Peterson, vamos lá.
Então, tem bastante pergunta aqui. O pessoal do Condomínio Net não chegou a passar isso, está travando. Será que travaria nas duas páginas? Mas vamos seguir assim. Pessoal, vai dando um feedback para a gente poder saber. Eu tenho uma pergunta aqui que chegou, que foi direcionada a você, mas eu gostaria que a Cristina respondesse e depois você complementasse, porque ela é bem importante também essa pergunta, tá? Cristina, briga de casal, gritos, qual orientação? Notificar por perturbação de sossego ou o síndico deve acionar os órgãos competentes? Bem, gente, vocês sabem que teve uma mudança aí, né? Agora essa história que briga de casal onde se põe a colher já não funciona mais, tá? Primeira coisa, muito importante, identifique realmente o apartamento e realmente o ocorrido, tá? Agressão, deve sim chamar a polícia, tá? Mas isso não é só responsabilidade do síndico, é responsabilidade também dos vizinhos, tá? Certo. Que legal, vou dar continuidade até no que ela falou. O que acontece? Com a mudança da lei, é obrigatoriedade hoje do síndico poder notificar a polícia. Então, se ele souber de uma agressão, realmente de uma violência doméstica, tem que entrar em contato com a polícia e explicar: o apartamento aqui, a moradora foi agredida pelo marido. Então, para realmente a polícia vir averiguar isso. Isso quando o síndico presencia ou realmente tem ciência que aquilo aconteceu. Às vezes o morador vira para síndico e fala assim: eu acho que o morador do apartamento tal agrediu a mulher dele. Eu acho, não. Então tudo bem, relata para mim no livro. Não vou relatar. Manda para mim. Não quero me envolver nisso. Não, o morador tem que se envolver também. Ele faz parte de tudo isso. Ele mesmo tem o direito e até o dever, se vamos catar como ser humano, até o dever de poder ligar e falar assim: tá acontecendo uma agressão aqui. Mas se ele não quer fazer isso, ele pode passar ao síndico. Mas vai lá, descreve isso para, se a polícia, na hora que chegar, mas como você teve informação? Tive um morador, eu não estava no condomínio, sou uma síndica profissional, não estava no condomínio, mas o morador relatou para mim e por isso eu estou chamando a polícia. Aí sim, obrigação do síndica e o morador pode auxiliar ao máximo. Eu vou até perguntar uma coisa aqui, até para mudar um pouquinho. Cristina, se a Juju e a Mari morassem em apartamento, teria uma notificação ou era multa direta? Gente, o Charles perguntou. Eu tenho plena consciência que eu não me adapto e a minha família não cabe num condomínio. Quando você vai morar num apartamento, você tem que respeitar, tem as regras, normas, e você principalmente tem que saber se você encaixa naquele local, tá? Eu sou síndica profissional há 9 anos. Já tive 2 apartamentos, foram vendidos porque eu tenho plena consciência que eu ali não é o meu local, tá? Então, pra mim não dá. Nem pela Juju, nem pela Mari e nem pela Cristina. Ele é o seu... a Juju e a Mari são suas filhas? É meu vizinho. É seu vizinho? Ele deve saber o que ele tá falando. Então entendi. Vamos lá, pessoal, vamos seguir. A gente tem bastante pergunta aqui hoje, eu queria falar bastante com vocês. Eu acho interessante falar sobre barulho. Uma das coisas que eu gosto de deixar claro é sempre o quê? A gente tem que tentar diferenciar o direito de vizinhança realmente e o direito condominial. O que seria isso? Quando um vizinho tem um problema com apenas outro vizinho e quando um vizinho tem um problema com todos os outros do condomínio. Ou todos, ou mais alguns. A gente vai falar bastante disso, até onde o síndico pode atuar. Muitas vezes, Jardel, o morador vira e fala assim: pedi pro síndico multar lá, meu vizinho de cima que faz só muito barulho, e o síndico não faz nada. Realmente o síndico acaba sendo limitado ali. Por quê? Só tem um morador reclamando. Quando eu tenho um morador reclamando, eu tenho um direito de vizinhança. Então, é uma discussão entre os vizinhos. O síndico deve auxiliar. Deve auxiliar, ter uma conversa, mas dificilmente ele vai poder multar. Então, a gente sempre fala, se é para chegar numa multa, se é para chegar alguma coisa assim, temos que ter mais moradores. Que é aquele vizinho barulhento, até um vizinho antissocial. Aí o síndico consegue realmente promover uma notificação, uma multa, e dependendo do caso, já teve bastante, até expulsão deste condomínio antissocial do nosso condomínio. E eu acho legal, até o que a Cristina falou, acho muito importante mesmo, a Cristina, doutor Danilo, você falou, em respeito de agressão, muitas vezes o que a Cristina falou que mudou. Antigamente, em briga de casal não se mete colher. E o que acontece muito na sociedade, isso não é só dentro dos apartamentos, que as pessoas escutam, sabem do que está acontecendo. Isso não é fazer fofoca, isso não é nada. Isso é uma coisa muito importante, porque você pode estar salvando uma vida ali, uma agressão de uma mulher, um feminicídio ou vice-versa. Mas não, a gente se coloca naquele lugar assim, quero que se dane, não é comigo, mas assim... Tem que se avaliar. Isso a gente tem que se avaliar como cidadão mesmo. Até você andando na rua, você vê uma pessoa suspeita sendo assaltada, uma pessoa que
possivelmente pode ser assaltada e você finge que não olha, fala, não é comigo. A gente precisa se colocar no nosso lugar e saber que a gente pode fazer alguma coisa. Então, assim... É isso mesmo. Inclusive, a Marisa Souza, melhor, né? Ela diz aqui, ó, mas quando o síndico chama a polícia e o morador não aceita? Olha aí. Mas aí Pode cabe... acontecer. Vamos lá. Se você chamou a polícia vai lá. Porque assim, acontece muito em briga de casal, que quando... Eu já chamei, tá? Eu tenho o hábito, já aconteceu, né? De eu chamar a polícia, né? Às vezes o pessoal brinca lá, síndica da polícia. Entendeu? Mas eu já chamei sim. Então, assim, o que acontece? Às vezes, Peter, isso acontece da pessoa tá agressão, e quando a polícia... Porque aí vai caber o papel da polícia. E lá, não tem aceitar, não, é agressão. Cabe a polícia tá averiguando. Você acompanha lá, indica esse apartamento, né? Só que às vezes acontece? A pessoa que tá apanhando, ela omite. O policial abre a porta. Ah, tá acontecendo alguma coisa aqui? Não, tá tudo bem. A pessoa tá com o olho roxo, mas tá tudo bem. Entendeu? Mas aí, a partir do momento que o síndico ele tem a ciência, ele tá lá, e essa responsabilidade geral, gente. Você essa fez sua responsabilidade, isso, a minha parte. Entendeu? É o que o Peterson falou, que eu vivo batendo na tecla. Notifique, escreve no livro, relatem, entendeu? É um trabalho em conjunto. Violência doméstica, ela é um trabalho conjunto para começar a diminuir e melhorar, né? Então, aí cabe a polícia, né? Aí eu já chamei. A polícia tá lá. Aí cabe ela. A sua parte foi A minha feita. parte, eu não fui omissa a essa situação. É. Entendeu? Olha, pessoal, o bate-papo tá super legal. Você que tá no Jornal Parque São Vicente, muito obrigado pela audiência. Você que tá no Condomínio Net, nosso muito obrigado. Tem uma pergunta aqui do Jornal Parque São Vicente, a Aline. Minha vizinha de apartamento de cima grita o dia todo com o filho. De madrugada, arrasta móveis, bate porta. Final de semana é uma música alta insuportável com músicas de baixo calão. O que devo fazer? Já foi falado com o síndico. Bem, se ela tá vamos lá, ela tá incomodando só você. Primeiro que ela tá, se ela realmente existe a questão aí dela tá agredindo a criança e tudo mais, aí já é um outro, doutor me corrija, conselho tutelar, né? Ela tem aí, ela tá abrindo uma denúncia no conselho tutelar para ser apurado. Já tem essa questão, né? Porque são dois tópicos diferentes. Existe a questão aí da agressão da criança, da gritaria. Cabe ao órgão do conselho tutelar. Ela pode procurar e fazer a reclamação para que isso seja apurado. A denúncia, tá? Agora, a moradora, Cris. A moradora. Mas a moradora vai falar para você, olha, um exemplo, tô te dando aqui um exemplo. Olha, mas eu não vou no conselho tutelar porque isso não cabe a mim. Isso cabe a você. E aí é o que eu vou fazer, mediação. Qual que é fulana, tô tendo várias reclamações, eu falo assim, não existe eu acho. Ou você tem certeza ou você não tem. Ou é um morador do 21 ou não é, tá? Então, você realmente, primeiro vamos apurar. Realmente, quais são as provas que você tem que ser morador? Porque eu não vou perturbar o 21 se você falar pra mim que eu acho que isso não. Quais as provas que você tem? Os vídeos, me apresenta as coisas que você tem. Ah, é local, é legal. É ele. E aí eu vou chamar ele pra conversar, tá? Aquilo que eu falo, a gente conversa, se é mais de um morador reclamando, tudo, aí vai aí pra uma possível notificação e multa. Que legal. Pessoal, quero agradecer de novo aos seguidores. Vou pedir para vocês seguirem a página Jornal Parque São Vicente, pedir para vocês da página Condomínio Net seguirem também a página, na verdade ao contrário, pessoal do Jornal Parque São Vicente seguir a página Condomínio Net, pessoal do Condomínio Net seguir a página do Jornal Parque São Vicente. Hoje ainda quero agradecer aos nossos apoiadores. A gente já tem alguns apoios, então eu preciso colocar isso. Quero agradecer Baratinho Mix, Mercados em Condomínios, quero agradecer Telas King, que você precisa de uma tela para o seu apartamento, tela de mosquiteiro. Então já conversa com ele, Renato, já fala com ele. GS Seguros para Condomínio e Eterno Pet. Então, se você tiver realmente... É algo diferente hoje, que é aquele pessoal que realmente pega o cachorrinho. Você tem um cachorro, tem um gatinho que veio a falecer. Então, eles têm um trabalho diferenciado para ir até o seu apartamento, retirar, levar, ter todo um enterro, entender o que aquele bichinho merece. Tá bom? Queria agradecer esse pessoal e vamos seguir nossa live. Hoje ainda vou pedir, daqui a pouco eu vou pedir pra Mel colocar outro vídeo. Mel, a hora que estiver pronto, você já pode colocar pra gente. Tá pronto? Pessoal, vou pedir pra vocês darem uma olhadinha nesse vídeo que deu muito o que falar essa semana. Eu acabei colocando esse vídeo e vou falar pra você. Foi bem legal. Eu tentei mudar, entendeu, um pouco o contexto pra poder explicar. Vamos assistir pra poder ver. Ruídos amorosos dentro do condomínio. Às vezes um casal, na hora de um namoro, acaba ultrapassando um pouco os limites dos barulhos que fazem. O síndico, eu sei que é complicado, mas o síndico deve buscar uma conversa com esse casal,
explicar que no condomínio temos crianças, isso acaba afetando um pouco o dia a dia delas. Caso mesmo assim não chegamos a um acordo, essas pessoas acabem não entendendo, o síndico pode sim, infelizmente, pela reclamação de alguns moradores, não de apenas um, alguns moradores, levar isso à justiça para que realmente cesse de uma forma arbitrária através de um mandado judicial. Sou Peterson Gomes, siga a página Condomínio Net. Legal, pessoal, vamos dar sequência nesses ruídos amorosos. Eu tive que mudar um pouco o texto para poder ir para o Instagram, entendeu? Para poder dar continuidade. Cristina, você já teve problema de ruídos amorosos dentro do condomínio? Eu tenho problema, gente. É um tal do pessoal meia-noite, a cama tá andando, Cristina, a cama tá andando. Gente, é a questão de respeito, né? Do próximo. Independente se é ruído amoroso ou qualquer outro tipo de barulho, a maneira de tratar é a mesma, tá? Só que eu vou fazer uma observação aí, o doutor me corrija se eu estiver errado. Quando a gente está falando de ruídos amorosos, até a gente teve que trocar o nome, né? Pra não ficar uma coisa complicada. Você vai notificar o seu livro lá, cuidado com o que você escreve, com o que você expõe, tá? O livro de ocorrência e tudo mais, tá? Porque aí você está expondo demais e etc. Provem. Ai, mas que situação desagradável, né? Gravar o ruído. Você vai ter que gravar o ruído, mas você não pode, eu acho. Você tem certeza daquilo que está falando, tá? Então, a tratativa do ruídos amorosos, se a cama tá andando, que nem outro dia eu falei, nossa, então vamos fazer o seguinte, vamos comprar umas correntes aí e amarrar essa cama, né? A gente brinca assim, mas a gente tem que dar uma descontraída. É tratar a mesma coisa, gente. Se é mais um morador, que nem no meu caso, foi mais de uns moradores, notificar e ir para vias de fatos, aí se precisar no Sejusc, né? E assim vai. Inclusive a gente estava conversando com outro advogado, amigo nosso, sobre isso, e ele veio falar para mim, falou assim, Danilo, mas a pessoa tá só gritando, falando alto, risos amorosos, mas de gritos, gemidos, vamos falar a realidade. Os gemidos. Incomoda tanto assim. Eu falei, depende do que se fala, depende do que se geme. Eu tenho uma filha de 9 anos, depende do que a pessoa tá falando pra outra lá, tá ficar narrando, faz isso, faz aquilo. Com muitos palavrões, imagina a minha né? filha ouvindo isso. Exatamente. Daí ele parou, pensou, falou, agora eu te dou razão. E como foi ainda? Imagina, ele falou assim, daí imagina que ainda a criança sabe quem é a vizinha. Daí para no elevador e fala, pai, você quer aquela que tava falando daquilo lá? Daí, entendeu? É complicado. Né? E criança entrega, né? Sim, criança entrega. Assim, tivemos muito isso durante a pandemia. Então, na pandemia, as pessoas ficaram mais reclusas. Então, os casais, talvez, alguns se reencontraram, outros até que se separaram. Mas isso aconteceu bastante, a gente teve que notificar. Então, eu falo mesmo, o nosso escritório, a Gomes Sanjorato, notificou muita gente durante a pandemia. Pedindo um pouco mais, entendeu? De moderação. Exatamente. Você não vai... Porque tem gente que você manda algo assim, o cara fala, meu vizinho tem inveja. Ou senão, não posso fazer nem isso mais no condomínio. Claro que pode, mas é o que o doutor Danilo acabou de passar. Às vezes, temos crianças e dependendo do que é falado, entendeu? Na hora do namoro... Aí realmente a criança vai chegar a questionar o pai, a mãe e até o vizinho. Quando encontrar o vizinho falar, mas realmente você faz, legal, imagina você fala, nossa, legal aquilo que você falou que seu marido faz com você. É complicado. Então, realmente acho que é moderação. O síndico, por mais seja complicado, tem que tentar realmente conversar, entendeu? Tentar falar. Uma notificação simples. Eu já tive, eu vou até contar uma história aqui. Essa é boa. Tanto é que é um advogado amigo nosso. Doutor? O doutor Danilo conhece. Falei, poxa, eu vou ter que notificar ele. Ele teve uma época, ele acabou se separando da esposa, tudo isso, né? Ele separou da esposa e teve um dia lá, ele fez uma festa no apartamento. Ele levou algumas amigas. E era pandemia. Era pandemia. Por isso que a gente notificou. Ele levou algumas amigas pra festa. Ele e mais algumas amigas. Daí eu falei, falar com ele, acho que o Danilo falou com ele, né? Falei, rapaz, a gente vai ter que notificar você por causa daquilo. Ele, você tá brincando? Falei, é sério, vou ter que te notificar. Ele, eu posso enquadrar? Tá entendendo? Até ele falou, poxa, porque assim, a notificação era que ele
mais mulheres lá e tal. Ele falou, pô, é só notificação? Falou, essa primeira é uma notificação. Que você não poderia estar com as pessoas aí, que era época de pandemia, tudo isso. Dele até falou isso, não, mas eu vou colocar na parede lá pra deixar. Porque daí todo mundo que entrar fala, olha aqui a notificação. Eu falei, não é pra isso. Mas até é uma história bem engraçada. Pessoal, de novo, agradeço demais a audiência de vocês. A gente fica olhando aqui pra ver realmente a audiência tá ótima. E vamos continuar com as perguntas. Vamos Cristina, lá. eu até queria, a gente já falou realmente do barulho de criança. O Jardel falou um negócio legal. Salto alto. Você tem muito problema com salto alto? Moradores reclamando que as mulheres utilizam salto alto dentro do apartamento? Não, eu não tenho, tá? Eu, na verdade, nesses anos todos, eu só tive uma reclamação de salto alto, tá? Então, não é uma coisa que nos condomínios que eu tô tem, tá? Tão simples de resolver, né? É porque é uma coisa tão simples de resolver, gente, que aquilo que a gente sempre fala, o bom senso de se colocar no lugar do outro, porque com tec-tec no ouvido ninguém merece, seja 5 horas da manhã, 10 horas da noite, etc, né? Mas eu não tenho, tá? Ô, Cris, talvez até a pandemia tenha ajudado um pouco sobre isso, até Sim. porque aquele negócio de Você tinha que tirar o sapato antes de entrar em casa. Entre, A gente sim, mudou essa justamente em isso. casa, não sei vocês, mas assim, a Sim. gente também mudou um pouco o hábito. A gente teve que se reeducar. A pandemia ela veio para nos reeducar, né? Em algumas situações. Inclusive, não dentro disso, máscara. Entendeu? Máscara em elevador eu acho essencial. Entendeu? Porque a gente fala só de Covid, mas não tem só Covid. Entendeu? Mas voltando aqui pro sapato. Quantas vezes, né, que a gente não pega aqueles montes de sapato no hall, tudo, ou tira, coloca. Tem uns moradores que, quando a gente visita os apartamentos, algumas coisas nos chamam a atenção, né? No sentido, assim, do que ele tá fazendo para evitar transtorno pro vizinho, né? De você chegar lá e ter aquela sapateira no cantinho que ele já coloca, higieniza e coloca, e tá ali e não faz o barulho, né? Então, assim, eu não tenho, tá? Tanta reclamação neste momento de barulho de salto, tá? Mas é uma coisa que é tudo que a gente pode conversar e entrar num acordo. Tem uma pergunta aqui da Gif Ranchi. Cris, nossa síndica maravilhosa, que está fazendo um excelente trabalho no condomínio que moro. Parabéns, Cris. Obrigada, Gi. Ela é moradora aí de um condomínio que eu sou síndica. Que legal. Obrigada. Legal. Gata. Eu tenho uma pergunta aqui pro Danilo. Doutor, se um morador faz muito barulho e recebe diversas notificações e multa, ele pode ser expulso do condomínio? Não diria a palavra expulso, mas ele seria convidado a se retirar. É o chamado condômino antissocial. Tem um processo na justiça que se faz para poder gerar essa saída desse condômino, mesmo ele sendo dono do apartamento, ele sendo o proprietário, pelo problema que ele gera para os demais proprietários daquele condomínio. O juiz, se verificar que realmente ele não melhora, o juiz pode mandar ele se retirar por ser um condômino antissocial. Já aconteceu com vocês assim? Carros tunados, motos com escapamento alto, ter esse tipo de problema por conta de barulho? Já, eu ia até perguntar isso pra Cristina, a gente tinha até falado isso antes, mas eu vou me antecipar e depois a Cristina fala também. O que acontece? O maior problema realmente são as modificações. Então o pessoal vai lá, tuna o carro, coloca um escapamento totalmente diferente que atrapalha muito os vizinhos. Isso daí, sim, você pode notificar, entendeu? Até demonstrar esse incômodo que está tendo. A legislação fala de 50 decibéis, 55. 55 é quase isso aqui que a gente está fazendo. Entendeu? Então, uma conversa mais acalorada, só que quando você fala de um carro tunado, você está falando de às vezes de 80 decibéis ou até mais. Então, realmente, isso vai incomodar os vizinhos. O síndico pode notificar sim e chegar até, entendeu? Multar, pedir para retirar, isso pode acontecer. Só que nós temos os problemas de algumas motos que já são, entendeu? Originais de fábrica. Vamos catar uma Harley Davidson mesmo, falando de uma moto, ela já é um pouco barulhenta. Então, o que a gente sempre pede para os moradores e proprietários? Moderação. Então você vai ligar sua moto dentro da garagem, se a garagem, porque a gente tem condomínio que é muito próximo à garagem. Dá aquele eco, né? A garagem ela dá aquela acústica. Então assim, Sim. Não é ligar, ficar acelerando a moto. Se ele quer testar a moto dele, que não faça dentro da garagem. Leve pra rua, entendeu? Vai ser um local aberto e ele vai conseguir fazer isso. Porque dentro da garagem realmente ele vai incomodar todos os vizinhos. Agora chegou uma complementação sobre o antissocial. A Rayane Monteiro falou: e quando o antissocial
é o inquilino? Vamos lá. Na verdade, condomínio antissocial independe se ele é proprietário ou inquilino. Tá? Então, os dois podem ser convidados a sair do condomínio, claro, depois de você ter uma quantidade de provas suficientes, algumas notificações e algumas multas, um histórico grande. Agora, o fato do inquilino também incide diretamente ao proprietário, porque as multas vão para o imóvel. Então, as multas vão acabar ficando para o proprietário, mas isso ajuda o proprietário a retirar aquele inquilino do condomínio. Por quê? Teria uma quebra de contrato, não seria isso, doutor? É um motivo de rescisão de contrato de locação, porque ele não está cumprindo com as regras do condomínio, e isso gera uma rescisão de contrato de locação, inclusive dependendo do que está gerando, até uma tutela antecipada de despejo. É uma liminar, popularmente dizendo. Vou perguntar outra pra você aqui, Cristina. Manda. Não sei se é dos seus condomínios, mas é um condomínio com piscina. Ó, olá, meus vizinhos podem trazer amigos para utilizar a área comum do condomínio? Piscina e essas coisas, talvez até uma quadra ou algo assim. E se não, cabe a quem pedir para o morador sair dali? Olha, é o seguinte, todas as regras do condomínio, existe um regulamento interno. Tá? Então, não somos nós síndicos que chegamos lá ditando regras, tá? Isso é uma votação e tudo mais. Tem a questão do, como que fala, da convenção, tá? Tem que seguir as convenções. Piscina, tá? Em alguns condomínios, pode-se levar um visitante, tá? Eu sou favorável a isso. Você é favorável a isso. Então, assim, pode-se levar um visitante, tá? Agora, vamos lá. Eu vou falar em particular um condomínio que eu sou síndica. A piscina é pequena. São 76 apartamentos. Já tá? muda um pouco. Nós estamos falando aí de 200 pessoas, tá? Para uma piscina pequena, tá? Você acha que é certo você levar 8 moradores? 8 visitantes? Tá? Então, quando você tem uma reclamação de um visitante no dia do calor, que nem, eu puxo muito as imagens, verifico se é, porque você tem que ser, como você conhece todo mundo, você tem que ter certeza se é os visitantes, tá? Então, a gente notifica. Agora, nesse caso, com 8, várias reclamações, cabe, entendeu? Eu, pelo menos, chego na pessoa e pergunto. São visitantes? Não são? Então, por favor, claro, nada exposto, tá? Não precisa ser... Eu sou a pessoa que eu sou contra expor tudo, tá? Eu perfeito, acho que, perfeito. Não, tá? Tanto que ninguém tem que ser... você não notifica, você não faz nada. Ninguém precisa saber, tá? Precisa... o que está acontecendo com o João ou com o Pedro, tá? Mas se é uma coisa de um abuso de várias pessoas e que aí você está recebendo várias mensagens, tô tentando descer para a piscina, eu não consigo, porque tá lotado, isso e aquilo, entendeu? De maneira educada, de maneira sutil, por favor, amigo, olha, né? Você pode, por favor, pedir para os seus visitantes subir ou para o seu apartamento, ou ir embora, ou etc. Entendeu? Legal. Deixa eu passar qual é a minha posição para... O que acontece? A Cristina mesmo, ela falou, é um condomínio pequeno, com uma piscina pequena. Então, realmente não teria como você ter visitantes lá. Quem decide isso são vocês, moradores. Não é o advogado que vai falar, não é o vizinho, não é nada disso. Vocês vão levar para uma assembleia e vão aprovar o regimento interno. Quando eu falo que eu prefiro limitar ao invés de proibir, seria o quê? Você tem um condomínio, às vezes, com uma piscina grande ou uma quadra de futebol. Você imagina que seu filho recebe um convidado lá no final de semana. O convidado fala, vamos lá chutar uma bola na quadra. Não pode porque o condomínio não permite. Vamos lá, posso entrar na piscina? Não pode porque o condomínio não permite. Mas isso realmente é com respeito ao tamanho do condomínio. Quando temos condomínios pequenos, uma área social pequena, realmente eu concordo em realmente restringir totalmente. Mas, quando você tem uma área um pouco maior, eu acho interessante limitar. Você tem o direito de descer com sua... A criança tem direito de ser com o primo dela, ou senão a proprietária tem direito de ir com a mãe dela tomar sol na piscina. A maioria dos condomínios proíbe geral. Muito legal isso, viu? Você que está assistindo o Jornal Parque São Vicente Condomínio Net, mande sua pergunta aqui para a Cristina, para os advogados. Cristina, queria te fazer uma pergunta. Uma situação engraçada já aconteceu com você? Por exemplo, a gente está falando de barulho, de ruídos, e olha, o que eu acho mais estranho, gente, que o Dr. Peterson falou, o Dr. Danilo, né? O Dr. Peterson ele teve que modificar, colocar como? Ruídos amorosos. Porque senão o Instagram pode excluir, bloquear e o caramba 4. Mas a gente vê cada
cada situação no Instagram de nudez e o caramba 4, e geralmente isso pode. É estranho, né, gente? Mas vamos lá. Alguma situação engraçada, por exemplo, um barulho legal, por exemplo, cantar no chuveiro, alguma situação que já foi, que você já presenciou assim, você pode contar pra gente? Teve uma que um rapaz, né, ele contratou uma profissional, né, uma garota de programa. Então, né, aquela história de propaganda enganosa, né? Você contrata pelo Face, não sei, onde você vê, né? Ai, que lindo, né? Gatinha manhosa, quando ele vê gatinha porque, horrorosa. Assim, né, eu falo que o papel aceita tudo. E hoje tem umas modalidades que as mulheres ficam lindas, né? E aí, o bonito contratou uma profissional, né? Quando essa profissional chegou, né, apertou a campainha, que ele olha, a surpresa, ela não era ela, era ele. E aí, o que acontece? Ele não abriu a porta. Ele falou, não, eu não te contratei, eu contratei uma mulher. Esse profissional me desce pela garagem, começa a gritar, a berrar, que alguém tinha que pagar pelo serviço dele. Putz, entendeu? Alguém, né? Alguém tinha que pagar pelo serviço dele. Ele tinha a hora perdida lá, né? E o dono não abriu, óbvio, gente, que não ia abrir a porta nem nada. Lá ele ficou, né? E aí eu fui até, chamou, né, pra ocorrência, cheguei lá, tal, a pessoa tava bem agitada, né? E aí veio, você tem que pagar. Eu falei, eu não sei seu serviço, nem pretendo. Como que eu vou pagar? Não, mas aí, sabe, aquela discussão tal, e aí, perturbação do silêncio, né? E aí eu falei, de sossego, né? Eu falei, olha, é o seguinte, se a gente não entrar num acordo, eu vou ter que chamar a polícia, né? Porque, tá... E aí, por fim, acabou a pessoa indo embora, né? Sem receber, sem trabalhar, etc. Coitado. Mas a propaganda enganosa me colocou numa situação, né, complicada, né? Bem complicado. Agora tem uma pergunta aqui do síndico Tiago Lins. Como vocês lidam em relação a barulho em área comum? Em área de churrasqueira, onde moradores utilizam o local com um som tanto alto, cantam, contratam um grupo de pagode, etc. Puxa. Olha, a área... Não, pode falar. Olha, gente, depois eu tenho uma... porque assim, a área uma comum, engraçada dessa aí na também. verdade, a área comum é responsabilidade do síndico, né? A área do espaço comum. Existe tudo a questão do limite, né? O barulho, ele pode incomodar, não só de noite, né? Ele pode incomodar, ele pode ser perturbado se o seu sossego como de dia ou de noite. Tanto que, por exemplo, se a gente tem um morador que ele trabalha à noite, o período de sossego dele é de dia, né? Tudo dentro do limite. É aquilo que eu sempre falo. É conversando. Não tem conversa. Se a situação tá de uma maneira complicada, realmente, entendeu? Você vai interfonar, você vai avisar, você tem um contato de quem tá fazendo lá, entendeu? Você tendo várias reclamações de vários moradores, aí você tem que tomar as medidas mais severas. Imagina, é um pagode ou rock sertanejo numa área comum, numa churrasqueira localizada, atrapalhando muitos moradores. Sim. Porque assim, quando você compra um apartamento que ele tá do lado da piscina, que ele tá perto do salão de festa, você já tem a ciência que você já não vai ter tanto sossego, né? Mas tudo dentro do limite. Agora ele complementou a pergunta. Você agiria, se fosse um juiz, de ofício, ou você esperaria algum morador registrar a reclamação? A área de lazer, área externa, eu agiria de ofício. Que legal. Eu vou dar uma dica. Vou dar uma dica de um síndico conhecido, que ele já fez isso. Pessoal, fica a dica. Eu acho que ele tem um conhecimento muito grande com as companhias de energia. Porque tava tendo um barulho muito grande numa área de churrasqueira, com banda, tudo isso, né? Microfone, guitarra, todas essas coisas. Ele foi lá e falou, tá incomodando realmente os moradores, tá muito alto, vou pedir para vocês abaixarem. Ele saiu de perto, o cara, não, a gente vai abaixar, pode deixar. Saiu de perto, ficou só olhando, falou, vamos ver se vai abaixar mesmo. Não abaixou. Daí, eu não sei se ele tem a chave do interruptor, ou se não ele conversa com alguém na Enel, acabou a energia só da churrasqueira. Daí acabou a energia só da churrasqueira, o pessoal teve que fazer um acústico e regularizou. Ficou todo mundo tranquilo no condomínio. O pessoal reclamando que a energia não voltava só na churrasqueira, ninguém sabe o que aconteceu. Ninguém sabe. Mas realmente... Coincidências acontecem. Coincidências. Sempre. Então, assim, então... pode acontecer isso, viu, gente? Às vezes o síndico vai lá, conversa, a pessoa fala, não, vou parar aí. Não, para. Pode ser que acabe a energia só naquele local específico. Pode ser. Às vezes demora pra voltar, só depois termina a festa.
Então, bom senso. Se realmente está atrapalhando muita gente, o síndico foi lá e pediu, o Honda foi lá e pediu, abaixa o volume, entendeu? Reduz um pouco. Sim. Provavelmente a gente tem uma convivência boa. Portaria, mesmo que seja portaria remota, a gente pede para interfonar. Porque assim, uma reclamação de um morador é uma situação. Sim. Entendeu? Várias reclamações de vários moradores, e isso cabe até na questão da piscina, quando você tem reclamação de um, que é uma situação. Quando você tem várias coisas, aí a coisa já é diferente, né? Achei até legal o que a Cristina falou, até a sua pergunta, doutor. Sim. Se ela agiria de ofício ou... Porque, ou não, porque que nem esses dias no meu prédio teve um grupo de pagode. Pô, tava lá em casa sem TV, o grupo de pagode tava gostoso ouvir eles tocarem. E acredito que ninguém reclamou, porque passou a tarde inteira, mesmo volume. Não me incomodou. Agradável. Som agradável. Não era uma guitarra, um negócio alto. O grupo de pagode é só microfone, o resto só percussão. Então, naquele caso, no meu prédio, a síndica esperou aguardar alguma registro. né? Ninguém registrou, acredito que ninguém iria registrar. E é legal que ela disse também Mandou. que agiria de ofício, ela também vai ter o bom senso dela estar ali avaliando. Ela, como Sim. síndica, fala, eu tenho controle daqui. Se passar do limite, não é uma questão, não é uma síndica política. É uma síndica Não, que... eu falo o seguinte, que eu não sou síndica para uma pessoa, são todos. Cada pessoa tem a sua opinião, tem seus gostos e etc. Um dos meus desafios de um condomínio, que eu sou síndica, era provar para eles que eu era imparcial, tá? Que não importava de onde vinha a reclamação para tomar as decisões, né? Então, eu acho que é isso, é você ser imparcial e aquilo. Se é várias reclamações, é uma situação. Se é um morador, aí é outra. Cris, como o nosso tempo é curto, realmente 1 hora, parece que a gente começou agora. Realmente, sobre barulho a gente vai falar muito, então vai ter que chamar a Cris de novo. Bate-papo gostoso. Esse tópico realmente a gente vai discutir bastante. Mas eu queria que você me passasse um case de sucesso, o que você conseguiu melhorar num condomínio com respeito a barulho, ou até quais são as medidas que você toma quando realmente um morador reclama de barulho. Um morador, alguns moradores, eu queria que você explicasse quais são as posições que você toma como síndica. Tá. Primeiramente, eu quero que a pessoa se certifique, tá? Realmente, porque é aquilo que a gente conversou. Primeiro passo, geralmente os condomínios que são estruturais, é muito difícil identificar da onde vem, tá? Então, a primeira coisa que eu falo, você tem certeza que é esse apartamento, tá? Já aconteceu muito de ter notificação de seu apartamento, falar que é o apartamento de cima e seu de baixo, tá? Então, assim, certifique realmente se é o seu vizinho que está fazendo barulho, tá? Primeira coisa, está incomodando quantas pessoas? Só você? Ou só uma pessoa? Ou eu vou ter mais, tá? Incomodando apenas uma pessoa, vamos conversar, mediar, entendeu? Explicar as situações, tá? É mais pessoas, entendeu? Além de conversar, vamos tomar as medidas cabíveis de notificações, advertências e multa, etc. Eu sempre sou a favor de primeiro sempre estar conversando, esclarecendo, tá? Mostrando as provas que eu tenho sem estar expondo as pessoas, né? Porque você está convivendo com pessoas. Então, de repente, por exemplo, poxa, você reclamou de mim lá no elevador, fica aquele clima chato, né, dentro do elevador, né? Dentro do elevador é uma situação complicada. Então, a gente tenta fazer um papel de mediador, entendeu? De tentar fazer com que aquela pessoa que cometeu aquela falha, ela tenha consciência do que ela está fazendo, se colocar no lugar do outro, tá? Que nesse tempo atrás teve uma discussão muito séria no condomínio, que, mas eu quero minhas crianças, tal. Eu falei, mas poxa, vamos lá, que horas que é? Você acha certo quem chegou agora do trabalho, quer tentar escutar um jornal nacional e não consegue? Sentar no sofá e dar uma relaxada? Aí foi o que eu ainda comentei, o que se falta é empatia. Tá? É se colocar no lugar do outro. Verdade. Eu acho que tanta coisa se resolveria, né? Se a gente se colocasse um pouco no lugar dos outros, mas enfim. O desafio um dos condomínios que eu tive foi essa questão de mostrar que o síndico ele tem que ser imparcial, tá? Ele tem que ser imparcial, não importa se é o conselho dele que cometeu a falha ou não, se é aquela pessoa que ele tem mais afinidade porque você se identifica com algumas pessoas, né? Mas que todos ali têm o respeito, tá? Tem os seus direitos e seus deveres e tem que ser respeitado. E isso, graças a Deus, foi até que eu falei na última reunião, eu consegui mostrar para eles que eu era imparcial.
Que legal, Cris. Acho que o bate-papo foi muito bom aqui. Infelizmente está acabando. Mas ainda tem mais. Calma que ainda tem uns 7 minutos ainda, doutor Peter. Então, infelizmente, eu sei que dava pra gente estender isso aqui por horas e horas. Realmente, o problema de barulho é o que a gente tem mais no condomínio. E é porta, o nosso cotidiano. doutor? Porta. Bater porta? Bateção de porta. Acontece de vocês terem reclamação? Eu já ouvi falar que tem uma espécie de um adesivinho que coloca ali na... Eu tenho isso no meu apartamento. Ajuda muito. Olha aí. Ajuda muito. Realmente é... Dá uma amortizada. Isso, porque é uma borracha, na verdade, que você coloca nas portas, isso ajuda bastante. Eu em casa, eu cobro muito minhas filhas para não ficar batendo porta, não tem nada disso. Às porque vezes senão... até a gente abre a janela, vem aquele vento lá e pá! Infelizmente essa noite, meu Deus, meu vizinho deve ter acordado com um barulho. Minha TV caiu do quarto. A TV do quarto caiu. Então eu imagino que o meu vizinho de baixo, minhas filhas acordaram assustadas, imagino o meu vizinho de baixo. Então, mas é assim, barulho a gente sempre vai ter que tomar cuidado com isso realmente. A gente vai voltar, vai falar bastante disso. Olha, doutor, chegou uma aqui quentinha. Quentinha para vocês. Olha, obrigado pessoal do Jornal Parque São Vicente, tá mandando perguntas. A Paula Lima Teixeira. E quando o vizinho toma banho com o namorado depois da 1 da manhã e fica conversando alto, o que pode ser feito? Voltamos nos ruídos amorosos, né? Você viu que é um tema bastante frequente. Mesma coisa, se o vizinho está incomodado de baixo, pode notificar, entendeu? Vai lá e coloca no livro. A síndica realmente, ela tem que ter um pouco de cuidado para conversar com isso, mas chegar nesse morador, às vezes com uma notificação, eu sempre falo que a notificação, ela tem caráter de advertência, mas às vezes você vai só realmente passar para a pessoa o que está acontecendo. Não vai multar. Dificilmente nesse caso, Jardel, que eu expliquei, o síndico não vai conseguir aplicar uma multa, porque é só um morador reclamando. Às vezes as pessoas falam, poxa, então quer dizer que eu não posso reclamar? Pode, o síndico vai te auxiliar. Mas quando temos apenas um morador reclamando, o síndico pode até notificar, vai chamar essa pessoa para conversar, explicar os motivos que realmente teve a reclamação, mas dificilmente multar. É mais ter uma conversa. E banheiro também é aquela coisa acústica, né? Você sabe uma dica que eu dei para o morador em relação a essa questão dos ruídos amorosos? Geralmente é na suíte, onde tem o banheiro. Aí eu falei assim pra ele, fecha a janela do seu vitrô e fecha a porta. Né? Que aí você vai estar abafando um pouco que às vezes o ruído sai pela janela. Sim, né? Porque às vezes é o duto, né? Então propaga mais, né? Eu queria só, antes, o Felipe Camilo falou pra eu responder, mas eu não verifiquei a pergunta, Felipe. Eu acho que ele deve ter falado assim, faltam 7 minutos, responde mais. Ele tá gostando. Será que tá gostando e quer mais? Pessoal, a gente vai abrir esse tema de novo pra vocês. Eu vou fazer, assim, não é sobre barulho, doutor Danilo, mas tem uma pergunta aqui, falando, teve uma assembleia para aprovar a taxa de academia, só que não falaram como que ia ser utilizado esse valor. Só instituíram a taxa, o valor a ser pago por mês. Tá certo isso? Pode ser em assembleia? Aprovado? Pode ser em assembleia, desde que mude a convenção e tenha a porcentagem exigida por lei. Transparente. Porque você só pode estipular uma taxa em um condomínio se você modifica a convenção do condomínio. Se você não modifica, você não pode. Qualquer taxa fora da modificação, ela é uma taxa indevida. Então não tem como. Entendi. Eu vou perguntar outra aqui. Essa aqui eu vou voltar para a Cris. Essa aqui é boa. E quando as pessoas voltam da balada e vomitam pela janela, sujando os apartamentos de baixo, o que fazer, Cristina? Eu tô achando que é um condomínio meu. Olha... Faz barulho e não vomita? Faz barulho. Identificar quem é, né? Você, que nem aconteceu a situação, pedir para que a pessoa lave o local, higienize o local, né? Porque é desagradável você abrir a janela de manhã em relação a isso, né? Mas, e notificar. Notificar, mas a fachada a pessoa vai ter que pagar a limpeza. Sim, limpa. Que nem no caso, eu brinco, né? Aqui na verdade acabou acontecendo comigo, né? Que talvez seja uma coisa que aconteça em várias vezes, por isso tem essa pergunta, né? No caso, ele não limpou, mas ele contratou uma diarista, ela limpou tanto o apartamento como a fachada. Entendi. O Felipe mandou aqui, para eu poder terminar, mandou ar-condicionado. Eu até publiquei um vídeo essa semana do ar-condicionado. Para ter um ar-condicionado no condomínio, gente, claro que todo mundo vem pedindo bastante isso hoje. A gente tem que realmente ver a viabilidade. Então, tem que ter um estudo,
no condomínio para ver realmente se o condomínio suporta aquela carga, porque vai entrar uma carga muito grande. Às vezes as pessoas falam, é menos que um secador. Tudo bem, mas a gente já sabe que tem um secador lá dentro. Vai ser o secador e o ar-condicionado. Então tem que ter o famoso estudo de viabilidade, verificar se o condomínio suporta essa carga, aí sim, levar para uma assembleia para aprovação. Se isso for ficar fora do condomínio, que nem a máquina, né, do ar-condicionado para fora, vai ter que se aprovar uma alteração de fachada, que seria um quórum muito maior. Sim. Então, o ar-condicionado não é tão simples, mas passa primeiro por um estudo de viabilidade. E dando até um adendo nisso, principalmente os apartamentos de três andares, às vezes você colocar um ar-condicionado, você pode alterar até toda a estética do prédio. Então é complicado isso. Sim, né? Sim, não é tão simples. Então o ar-condicionado eu acho que é muito viável, entendeu? Alguns condomínios agora vêm buscando isso, mas não é tão simples. Os apartamentos novos já estão muito preparados para isso, né, doutor? Porque o que acontece muito é que os apartamentos que não são preparados, né? Sim. Que aí, sim. porque assim, né, não adianta você autorizar para um, você tem que ter um estudo que é para todos. Entendeu? Então você tem 2, 3 apartamentos é uma situação. Mas o condomínio aguenta 80 apartamentos com ar-condicionado ligado? É isso que as pessoas têm que entender. Qual é a demanda que isso vai, entendeu? E mais uma coisa, mesmo que seu apartamento seja preparado para o ar-condicionado, tem que fazer uma RT disso, para poder entregar ao síndico a aprovação. Pessoal, eu acho que estamos chegando ao fim. Já vi aqui várias pessoas pedindo, entendeu? Para voltar nesse tema. Vamos voltar nesse tema, tentar falar um pouco mais dele. Quero agradecer muito a audiência de vocês. Eu sei que a gente não conseguiu responder todas as perguntas aqui, realmente 1 hora é muito pouco. A gente vai tentar aumentar esse tempo aí, ter outras lives com respeito ao barulho. Mas já deixo meu compromisso, pode mandar lá no direct que eu me comprometo a responder. Final de semana vocês sabem que a cada 15 dias eu abro uma caixinha de perguntas, mas todo mundo que manda pergunta eu respondo sim, até mesmo porque vira vídeo da gente. Olha, gente, e eu já vou me despedindo daqui e vou colocar uma pergunta lá na caixinha de perguntas do Dr. Peterson, do Danilo e da Cris. A gente não falou nem de futebol, principalmente aqueles corintianos que gritam gol do Corinthians! Tá difícil, tá difícil. Barulho, então. A gente nem conversou sobre isso, mas deve ter muita polêmica sobre isso. Queria agradecer a todos vocês do Jornal Parque São Vicente. Daqui 15 dias a gente está de volta. Também queria agora pedir um agradecimento do Dr. Danilo. Seu boa noite. Eu queria agradecer a Cristina por estar aqui hoje. Papo muito legal, muito gostoso. Queria também deixar uma pergunta para a próxima live. Não é para cá de pergunta, não. Que é uma pergunta delicada que eu ia fazer, acabou não ocorrendo. É quando tem uma criança autista fazendo barulho. Isso vai ficar pro próximo. Olha só, hein? Programa, o próximo tema. E aí vamos falar sobre isso, que eu acho que é bem legal. Queria agradecer a Mel, que é a nossa... Sempre. Que sempre tá ajudando a gente aqui. E até o próximo programa, gente. Pessoal, eu quero agradecer a todo mundo, Mel também. Sempre é bom lembrar a Mel que acompanha a gente, faz a nossa live, faz o nosso podcast. Queria boa noite, seu agradecimento. Muito obrigado por ter vindo aqui. Boa noite aos nossos seguidores, Cristina. Boa noite a todos. Muito obrigada a todos que mandou a pergunta. Espero ter esclarecido alguns pontos, né? E aí, qualquer coisa, depois eu deixo meu contato. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, estamos aí. Quem quiser o contato da Cristina, pode mandar um direct que eu passo para ela. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Sigam a página Condomínio Net, sigam a página do Jornal Parque São Vicente e a gente se encontra daqui 15 dias. Um grande abraço. Tchau.